Olá, galerinha da mediação! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa unidade 2 da disciplina de Sociologia. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas que eu mais gosto. É sério, gente, eu amo falar sobre esse tema que a gente vai falar hoje, porque é um tema que traz muitas reflexões, é um tema que trata muito da alma humana e também das nossas relações, né? De como a gente dá significado às nossas relações aí. Então, gente, a aula de hoje é sobre o que será, hein? Vamos ver aqui na tela? Vamos lá? Muito bem, galerinha. A nossa aula de hoje é sobre cultura. Muito bem. Olha só que tema legal. É um tema que traz uma necessidade da gente olhar para dentro de nós, né? Quando a gente fala de cultura, a gente tem que falar também do outro, mas ao mesmo tempo a gente tem que se olhar. Porque quando a gente olha o outro através de nós, também das nossas expectativas, dos nossos afetos, a gente consegue entender mais esse outro, né? Não sei se vocês lembram que eu dei uma aula esses dias, acho que tem umas 2 aulas atrás, que eu falei sobre a questão da alteridade, né? E falar sobre cultura é essencialmente necessário a gente falar sobre o aspecto da alteridade, porque a alteridade é exatamente esse exercício que a gente faz de trabalhar, de entender o outro como parte de nós. Saber que esse outro também é o reflexo também de nós. Porque, apesar de termos culturas diferentes, nós somos essencialmente parecidos, né? A gente também sente dor, sente raiva, sente felicidade, né? Então, tudo isso está relacionado com a nossa vivência, com a nossa alma humana. Então, bom, vamos começar aqui falando dessa agenda de hoje, então, que a professora hoje está empolgada, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre os significados da cultura, o que seria a cultura, né? A cultura e a vida social. Aí a gente vai falar sobre alguns teóricos, tá, da cultura, que trabalharam, que tem um expoente, toda uma história sobre a questão da cultura. A gente vai falar sobre a cultura, a ideologia e a indústria cultural. Nós vamos falar sobre o que são as ideologias, vamos categorizar esse tema. Vamos falar sobre a cultura de massa. Você já ouviu falar, né, sobre a comunicação de massa, que tem a ver com a cultura de massa. A gente vai entender hoje um pouquinho sobre isso, tá? E vamos encerrar falando sobre a indústria cultural. Qual é o papel da indústria cultural? Qual é as ações e consequências que temos a partir dessa prática, né, que a cultura foi transformada em mercadoria. Mas vamos começar com o essencial, que é os significados da cultura. Por que nós, seres humanos, apesar de sermos parecidos, né, assim, fisicamente, temos 2 pernas, 2 braços, cabelo, né, alguns nem têm cabelo, mas a grande maioria, né, cabelo, barba, enfim. Por que ao mesmo tempo que nós somos parecidos, nós também somos tão diferentes, né? Então, o que nos faz sermos humanos, o que nos faz sermos diferentes dos animais, por exemplo, né? Não que os animais não sejam importantes, tá? Mas o que nos faz ser diferente deles? É porque a gente carrega dentro de si, né, a cultura. A gente é capaz de produzir cultura. Infelizmente, os animais não são capazes de construir cultura. Então, a gente consegue, a partir da nossa vivência, a gente consegue construir coisas, significado, né? A nossa vida, ela é baseada nesse significado cultural, né? E aí, a cultura, ela é constituída pelas práticas. O que seria a cultura? Tudo que a gente constrói é cultura. A forma de comer, o pensamento, a religião, os saberes, as normas, os valores, tudo que orienta a nossa vida dentro da sociedade, nossas organizações da sociedade, ela é cultura, tá? Então, até coloquei aqui a nota aí porque isso é importante. Nós, tudo que a gente construiu, né, para fora da biologia, tipo, a gente comer, ingerir um alimento, ele é biológico, é uma necessidade biológica. Quando a gente precisa comer, precisa ir no banheiro, é uma necessidade biológica, não é? Concordam comigo? Mas quando a gente come, aí a forma que a gente come, você come em pé ou você come sentado? Você come num prato ou você come na cuia? Você come com a mão
ou você come com talher? Essas perguntas começam a levar a gente para outro caminho, que é além da necessidade biológica, que é a cultura, a forma com que a gente come, se a gente come em pé, se a gente come sentado, se a gente come deitado, se a gente come na mesa, se a gente come com talher, ou se a gente come na mão, com a mão, ou se a gente come com a cuia. Tudo isso é o reflexo dessa construção cultural. Porque tem comunidades que comem com a mão. E isso não significa que eles sejam nojentos nem nada. É a cultura deles. Tem pessoas, tem algumas sociedades que têm o costume de comer no chão, né? No chão mesmo. Coloca o paninho ali e come com a mão no chão. Geralmente, em alguns lugares, alguns árabes têm essa prática, que é milenar, que é de comer no chão. Então, todas essas maneiras que a gente tem de viver, que não fomos nós exatamente que construímos, a gente nasceu, esses costumes já existiam, faz parte desse aspecto cultural, né? E aí a gente vai vendo que ao longo da história isso vai se revelando de maneira mais diversa. Cada vez que a sociedade vai crescendo, a diversidade também vai aumentando, né? Então, isso eu estou falando só no aspecto da alimentação, a gente poderia levar para outros temas, o casamento, a família, né? A cultura musical, a forma de você apreciar a arte, tudo isso tem um aspecto cultural que vai alimentando, né, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. Então, voltando aqui para o slide, galera, vamos aqui seguir para a gente entender mais sobre esse assunto. Por isso que eu falei, gente, é um assunto que eu gosto muito de falar. A cultura, então, só para trazer aqui uma dimensão mais teórica, tá? Ela é todo um conjunto de crenças, valores, leis, tá, gente? Lei também é cultura. Costumes, língua, produção de um povo. Tudo que a gente produziu ao longo da nossa existência nessa terra, ela é cultura, né? E vários povos do mundo, eu até coloquei aqui um globo e vários povos aqui diferentes, cada um deles, nas suas condições geográficas, eles construíram aquilo com base nas referências que eles tinham, né? Então, um povo que vive à margem do rio, ele vai dar importância para esse rio muito mais do que para talvez um povo que não tenha um rio por perto, tá? Há um povo que mora, digamos assim, a gente tem aqui no Brasil o Nordeste, né, que é banhada pelo Oceano Atlântico. E as pessoas que moram, né, ali naquela região, que a gente chama de região praiana, eles têm uma cultura diferente da nossa que mora aqui na Amazônia, que não tem o mar. De várias maneiras, não é só a questão da comida, não. A comida é um detalhe. A gente tem aqui uma oferta de peixe diferente da deles, né? A forma de ver, de organização da cidade muda, porque tem a praia, tem o mar, né? Toda uma questão ali que tem uma cultura diferente. A forma de falar, né? O sotaque, as práticas culturais, tudo muda a partir de uma questão assim, apenas geográfica que a gente está falando, que é quem mora na praia, na região praiana, e quem mora numa região mais de floresta como a gente. Então, cada povo, quando tem as suas condições ali geográficas, ele vai construindo a cultura com base naquilo. Se você for conhecer os povos andinos, povos que moram à beira da montanha ali dos Andes, você vai ver outra forma de vida, outra maneira de pensar o mundo, que está relacionado com o local, com o clima, com as heranças culturais ali dos povos incas. Tudo isso, gente, é muito variável, tá? Agora a gente vai falar de cultura dentro de uma ciência, que é a antropologia. Não sei se vocês lembram, mas se não lembram, eu vou lembrar vocês agora. A antropologia é uma área das ciências sociais que estuda a cultura. Lembra que eu falei das ciências sociais e tudo mais, sociologia, antropologia, né? Ciência política? Então, dentro da antropologia, a gente tem alguns teóricos que se debruçaram, que tentaram entender o aspecto da cultura. Uma coisa interessante é que esses primeiros antropólogos, eles eram europeus, tá? Então, o que isso tem a ver com a ideia da cultura?
Tem a ver que quando a Europa começou a tentar entender os outros povos, eles tinham uma visão muito evolucionista. Ou seja, eles tinham uma visão de que aqueles povos que eles iriam conhecer, estudar, eram povos selvagens, bárbaros, que mais? Povos não evoluídos. Então, eles iam para campo ainda com aquela visão de superioridade, como se eles fossem os melhores e a gente fosse, né, uma cultura inferior. Então, os primeiros antropólogos não tinham ainda essa visão, né, de que todas as culturas eram importantes. Só que depois das críticas, depois de algum tempo, a gente já foi construindo outras maneiras de pensar e alguns antropólogos já foram com outra visão. O primeiro deles, aqui a gente pode dizer, tem outros teóricos, tá? Não é somente o Taylor, mas a gente escolheu falar aqui do Taylor. O Edward Taylor, ele nasceu em 1832, morreu em 1917. E para ele, a cultura é um conjunto complexo de conhecimentos, crenças, artes, igual aquele que a gente colocou lá, ó, arte, moral, tudo que é construído em sociedade, tá? E aí eu coloquei aqui um detalhe, o Taylor era evolucionista, então ele era um daqueles caras, esse cara aqui, ó, que pensava ainda naquela forma que a cultura tinha a cultura mais importante, que era a cultura europeia, e as outras culturas eram inferiores. Então, já tira por aí que o Taylor tinha esse pensamento evolucionista. E aí, na visão dele, que é a visão universalista, porque a visão da evolução do Darwin era uma visão universalista, ou seja, todo mundo tinha que parecer com os europeus de algum jeito. Quem não parecia com os europeus eram pessoas bárbaras, selvagens, se afastava cada vez dos humanos, sabe? Quem era humano mesmo, assim, real, eram os europeus. Os outros, se não parecesse, eram menos humanos. Assim, estou usando uma comparação até tosca, mas só para mostrar para vocês como que era a visão evolucionista e preconceituosa deles, né? Para os nossos dias de hoje, era preconceituosa. Na visão universalista, ou seja, de uma ampla ideia, né? Eles buscavam entender os humanos a partir da evolução. Por quê? Porque a gente está falando do darwinismo. Então, eles vão estudar desde o crânio, aqui, ó, da pessoa, e aí eles foram buscar os ossos, né, os fósseis antigos dos primeiros, né, dos primeiros seres humanos para fazer comparações. Então, gente, só mais um detalhe aqui na questão da antropologia é que uma das linhas que a antropologia trabalhava é a linha de comparação, era a linha comparativa. Ou seja, eu pego cada evolução histórica e vou comparar aqui, ó, a evolução do crânio humano até chegar aqui, ó, no Homo sapiens. Não teve uma mudança, né? A gente percebe aqui pela imagem. Aí, assim como teve a mudança no crânio, você vai perceber que teve uma mudança no corpo também, né? Então, o corpo que era mais encurvado, parecido com o corpo, né, de um macaco, digamos assim, ele vai ficando cada vez mais ereto, porque aí ele passa a usar apenas as duas pernas, né? E aí, isso, gente, só um detalhe, isso aqui é uma teoria que não necessariamente você precisa, né, concordar, mas é uma teoria científica, tá? E aí, até a gente ficar 100% assim, ó, passou por um processo que os antropólogos, juntamente com os outros estudiosos da época, século XIX, chamavam de evolução. Então, houve uma evolução no corpo, assim como também uma evolução nesse desenvolvimento do crânio. E o que os antropólogos falavam? Eles sabem o que eles falavam? Que à medida que nós fomos aprendendo as coisas, tipo, a gente aprendeu a manusear o fogo, né? A gente pegou as pedras e bateu até sair uma faísca e surgiu o fogo, né? Porque o fogo sempre existiu, só que a gente ainda não sabia manusear isso. E aí ele fala que, não sei se vocês lembram que muita gente falava assim, você parece que é do tempo das pedras lascadas. Por quê? Porque está falando ali do momento de surgimento do fogo. E aí eles dizem o seguinte, que à medida que
a sociedade foi evoluindo no sentido que o ser humano foi aprendendo novas técnicas, o crânio dele foi mudando, o cérebro dele foi mudando. E aí ele fala que essa inteligência, essa capacidade de raciocínio, de aprender novas técnicas, primeiro para a nossa sobrevivência, porque a gente, imagine, o ser humano numa selva, no meio do nada, com um monte de animais muito maiores que poderiam nos comer brincando. Como é que a gente ia sobreviver? Como é que a gente ia conseguir? A partir do domínio sobre as técnicas. Até a gente ter o domínio de caçar, de matar outros animais. Gente, nós temos capacidade de matar animais que são 3 vezes maiores que nós. Como que a gente conseguiu chegar a esse ponto? A gente partiu ainda do mesmo princípio. Foi essa capacidade de raciocínio, de procurar soluções, de tentar sobreviver. Né? Os teóricos, os cientistas dizem que nós já nascemos com essa capacidade de autopreservação, que numa situação de pânico, a gente primeiro procura se salvar, né? E aí, isso de uma regra geral. Então, o ser humano, né, ele foi desenvolvendo, o corpo era mais curvado e depois, com o tempo, a gente começou a ficar ereto e isso também desenvolveu outras habilidades humanas, tá? Então, você vê que cultura também não tem a ver só com a questão, né? O início do estudo da cultura, ele também estudava a questão biológica, para entender como esse biológico também refletia nas nossas ações, tá? E vice-versa. Vamos voltar aqui para o nosso quadro, e aí a gente vai entender que outros teóricos também tentaram falar mais sobre essa questão da cultura. A gente tem o Franz Boas. O Franz Boas também era, eu não sei se ele era americano ou se ele era europeu, agora ficou uma dúvida aqui. O Franz Boas nasceu em 1858, morreu em 1942. Ele pesquisou diferentes formas de cultura, né? Diferentes formas culturais, só que ele já veio com um pensamento diferente do Taylor, tá? Por quê? Porque ele demonstrou que as diferenças entre os grupos e sociedades humanas eram culturais e não biológicas. Então, o mesmo corpo humano que a gente vê lá no Paritintim é o mesmo corpo humano, estou falando em relação biológica, não estou falando de fenótipo, tá? É o mesmo o corpo humano de um europeu, porque muito se falava que a evolução trouxe para o mundo pessoas mais inteligentes e menos inteligentes. Então, para eles, era como se o cérebro dos indígenas fosse selvagem, que fosse comparado até a animais. Então, o Franz Boas, ele combateu esse pensamento, né? Dizendo que as nossas diferenças, elas são culturais e não biológicas. E aí ele inaugura um outro momento histórico, um outro momento de conceito da própria cultura, que é o particularismo histórico. Anota isso aí, viu, gente? Particularismo histórico, que é o pensamento do Franz Boas. Por quê? Porque ele fala do particularismo histórico. Ele diz que cada cultura tem a sua importância, tem a sua particularidade dentro do movimento histórico. Então, não existe cultura mais importante e menos importante. Existe cultura, entende? Não existe aquela mais evoluída e a menos evoluída. Existe cultura, é isso. E aí a gente tem outro teórico também, outro antropólogo muito famoso, chamado Bronislaw Malinowski, que é o nome dele é um pouco difícil mesmo, né? Ele era inglês, apesar do nome ser, né, meio, sei lá, diferente. Ele nasceu em 1884 e morreu também em 42, no mesmo ano que o Franz Boas. Ele era um antropólogo inglês, como eu disse para vocês, só que ele já trouxe uma outra linha de pensamento. O Malinowski, ele fala dos sistemas funcionais e equilibrados dentro de uma cultura, né? E ele fala que esses sistemas, eles são formados por elementos interdependentes, né? Ele fala do funcionalismo, porque ele fala que cada elemento interdependente dava uma característica própria para aquela cultura, principalmente na questão das necessidades básicas, como alimento, proteção e reprodução. Então, por serem interdependentes, esses elementos não poderiam ser examinados isoladamente. Então, se você fosse falar de alimentos, você tinha que falar de reprodução, né? Então, cada área, ela vai trazer
uma ligação. E uma coisa interessante que eu queria botar aqui para vocês é que para os povos indígenas, alguns conceitos que a gente entende de um jeito que eles chamam a gente de homem, de ser humano, né? É o homem branco. O homem branco é qualquer pessoa que não seja indígena. E eles dizem que algumas coisas que para nós têm um significado, para eles têm outro, né? Então, quando você fala, por exemplo, da palavra tempo, tempo para um indígena é diferente do tempo para nós. Porque o tempo para nós a gente conta no relógio. 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? O tempo para o indígena é diferente. O tempo está relacionado com toda uma questão da natureza. Vocês já perceberam que o tempo da natureza é diferente do nosso tempo? Dá a impressão que o tempo da natureza é mais lento e o nosso é acelerado, né? Porque a natureza tem toda uma gama ali da sua própria inteligência. E a gente acha que a natureza tem que seguir a nossa pressa, né? E teve esses dias eu assisti um vídeo muito interessante de uma pessoa que estava falando num podcast sobre o futuro. E aí ele estava falando, né, de um indígena chamado, eu não lembro o primeiro nome, mas é da etnia Munduruku, que ele diz que, conversando com esse indígena, que é um teórico, um pensador indígena, e nós já temos muitos pensadores, né, a gente pode até um dia trazer aqui alguns para vocês, esses pensadores, ele estava conversando com esse indígena e ele falou para ele que a palavra futuro na etnia dele não existia. Não tinha sentido nenhum falar de futuro para eles. Porque para eles o futuro não existe. O futuro para eles é agora. O que eles estão vivendo hoje é o futuro, né? Não existe o porvir, o que vai vir depois. Não sabe, entende? Então era muito interessante isso, porque para nós, a gente parece que está sempre vivendo, procurando o futuro, tentando ver o futuro melhor, pensando no futuro da profissão, pensando no futuro da humanidade. E para essa preocupação para os indígenas, para essa etnia, por exemplo, não existe. Porque o futuro é isso, é o que estamos vivendo hoje. Amanhã é o futuro e depois de amanhã é o futuro de novo, né? Interessante isso. Então, para alguns indígenas, para as comunidades indígenas, algumas palavras para elas que a gente faz aqui, que a gente fala, não faz sentido nenhum para eles. Né? Nenhum. Por exemplo, a palavra morte. Para algumas etnias, morrer não é uma coisa ruim. Para eles, a morte é uma passagem para o outro mundo, porque eles têm também muito essa conexão com o outro mundo, né? O mundo inanimado. Então, para eles, um guerreiro morrer, por exemplo, é uma vitória. Se ele morreu na guerra, se ele morreu lutando pela etnia dele, para eles é uma festa. Então, eles fazem verdadeiras festas, né? E isso de outras etnias, a gente está falando de várias, né? Então, assim, não vamos especificar qual etnia, mas cada etnia tem um conhecimento, ele tem uma noção de mundo que é diferente para nós. Por isso que às vezes dá um impacto. Porque como a gente fala assim, não, mas vocês não pensam no futuro? Como assim, futuro? Então, para eles, algumas coisas não fazem sentido, como fazem para a gente, sabe? Então, vamos lá, vamos continuar aqui sobre a cultura e a vida cultural. Gente, a cultura também faz parte da nossa vida, todos nós vivemos a cultura, respiramos cultura, todos nós temos as nossas crenças, nossas ideias de si, tudo isso só faz sentido se a gente estiver em sociedade. Não tem uma cultura de um só. Ah, só uma pessoa produziu a cultura própria dela. Não, gente, isso não existe, né? Então, por isso, nós nos reconhecemos enquanto pessoas, irmãos, às vezes chama outro de irmão, né? Irmãos, companheiros, pessoas que vivem em sociedade, a gente só consegue se reconhecer com base na cultura. São essas as relações que a gente estabelece entre si, entre nós, né? E os indivíduos, eles constroem isso num processo contínuo. A gente, ao nascer, até o último dia da nossa vida, que a gente não sabe quando vai ser, a gente vive esse processo cultural. É de construção, reconstrução, né, destruição, aparecimento de novos elementos. Então, nós somos tanto produto, como também somos produtores de cultura. Ao mesmo tempo que a gente recebe as heranças culturais, a gente também ajuda a construir a cultura. Nós não somos só seres receptivos, nós também somos seres ativos. Então, a gente age também nessa cultura e também é capaz até
de modificá-la. Assim como eu vou mostrar para vocês aqui como a cultura pode ser modificada, pode ser manuseada, pode ser usada como produto, pode ser usada como uma ideologia, ela pode ser manipulada, tá? Então a cultura não é só aquilo que a gente vê lá nas etnias indígenas, não, pessoal. Ah, que lindo a cultura lá dos índios, que a gente não chama mais de índio, né? Populações indígenas originárias, mas a cultura é tudo que a gente vive. Você está andando na rua, na sua casa, na sua cidade, e a cultura está acontecendo. Então, por isso a gente vai para esse aspecto aqui, ó, da indústria cultural. Vocês acreditam mesmo que existe indústria cultural, gente? Existe. E o que seria isso? Bom, para a gente falar de indústria cultural, a gente tem que entender que nós estamos falando de uma sociedade mais contemporânea, entendeu? Onde há uma relação muito próxima entre as ideologias e também os meios de comunicação de massa. Então, lá, as grandes empresas de comunicação, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu tenho nem dinheiro para pagar advogado, imagine para, né, essas coisas a gente não fala nome, mas as grandes empresas que trazem as notícias, as novelas, as séries, né, elas também têm um poder muito grande de formar o pensamento do indivíduo, tá? Então, essas ideologias, todas essas gamas construídas aí nesse meio, nesse espaço, é chamado de indústria cultural, tá? Então, os meios de comunicação de massa, pessoal, são esses principais veículos de transmissão de ideologias. Talvez você nem perceba, porque você está lá assistindo a TV, ali que nem o Bob Esponja, e está mais entretido do que tudo e não consegue fazer uma reflexão sobre aquilo que você assiste. Não é verdade? Às vezes a gente está lá assistindo uma novela, uma série que você gosta muito e não consegue perceber que os valores de uma cultura estão sendo transmitidos exatamente ali, tá? Numa série, numa novela, no noticiário, tá? Em tudo que você vê na TV, gente, emana cultura. Então, então, baseado nisso, a gente vê que esses meios de transmissão de cultura, de ideologias, eles possuem um papel essencial, tanto na conformação dos padrões que existem, os padrões dominantes, como também na mudança cultural. Ele pode dar tanto a conformação como também a inconformação dessa expressão cultural, tá? E o que são essas tais de ideologias? Ah, professora, você está falando de uma coisa que eu não sei o que é. Será que é uma coisa boa? Ideologia? Vamos ver aqui. Para Marx, a gente traz aí a ideia do Marx, tá? Karl Marx. As ideologias, elas seriam representações do mundo. Tudo que a gente representa de uma maneira simbólica, ela é uma ideologia. É um conjunto de ideias, tá? Só que o Marx, ele traz aí uma crítica. Que crítica é essa que ele traz, gente? Ele está falando de classes sociais. Ele diz o quê? Que as classes dominantes, elas produzem ideologias para manutenção e reprodução das relações de dominação. Então, para o Karl Marx, tudo que a gente vê na TV, no rádio, na internet, nas redes sociais, é para nos... como se fosse uma injeção de anestesia, sabe? Aquela anestesia que você não consegue nem se mexer. Seria isso, para ele, essa anestesia, você ficar anestesiado, sem poder refletir sobre nada, é o que as classes dominantes querem, que você fique ali entretido com o futebol, com a novela, com a série, com o filme, e não questione a sua realidade. E aí eu trouxe até uma música aqui, ó, do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma pra viver. Então é uma crítica que se faz, né? Porque a gente, às vezes, demora tanto para se dar conta de que a gente está sendo dominado. E tem gente que vive a vida inteira e não consegue ver isso. Não consegue ver o tanto que a gente é manipulado pelas redes sociais, manipulado pela TV, pela rádio. Pela rádio nem tanto, né? Que já está dentro da televisão. Mas pelos outros meios de comunicação, principalmente as redes sociais. E a ideologia, ela pode servir como uma visão de mundo, né? Para o Antônio Gramsci, que também é um teórico da sociologia, as classes dominadas também possuem a sua própria ideologia,
Não é porque a gente é pobre que a gente não tem ideologia, tá? Só que a ideologia seria uma ideologia menor, né? Mais uma visão menor do mundo, dentro dessa classe social, tá? E o nosso cotidiano, ele é cheio de ideologias e de tudo, gente, de tudo. Se você for olhar para o lado, você vai ver que existe ideologia de tudo. Existe a ideologia do consumo, a ideologia do padrão de beleza, a ideologia da religião, a ideologia política, né? A ideologia do gênero, da relação de gênero, a ideologia sobre os padrões de homem e mulher. Tudo tem ideologia, né? Então, no nosso cotidiano, ao nos relacionarmos com outras pessoas, a gente exprime essas ações, ideologias, palavras, sentimentos, são todos elementos ideológicos. Tem muita gente que fala contra a ideologia, mas a gente não pode pregar ideologia. Gente, quando estamos falando sobre ideologia, a gente está falando de ideologias. Qualquer forma de pensamento sobre as coisas e representações do mundo, gente, é ideologia, tá? Então, a lógica da mercadoria, aí a gente vai problematizar a questão da mercadoria, tá? A gente vai problematizar a cultura dentro dessa lógica. Então, a lógica da mercadoria, ela permeia todas as nossas relações, tanto sociais como econômicas, políticas e até sentimentais, tá? Então, ele fala, essa crítica que se faz é do modo capitalista de viver, onde tudo a gente acha que pode comprar, né? Você já conheceu pessoas assim que acham que tudo tem preço? As pessoas, os sentimentos, né? Então, a cultura de massa, ela está presente na nossa sociedade, ela faz parte da indústria cultural. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria trazer para vocês de que forma ela é produzida, tá? Como é que se produz indústria de massa? Como eu disse para vocês, os meios de comunicação é como se fosse um veículo, tá? De trânsito dessas indústrias, de trânsito dessas ideologias, tá? Que é destinado às massas, ou seja, a um grande número de pessoas, tá? Comunicação de massa é exatamente isso, é comunicar para milhões e milhões e milhões de pessoas, tá? E esse comunicar para milhões e milhões de pessoas, ela é caracterizada por uma mensagem única, uma mensagem homogênea, né? Como diz aqui, vinculada a interesses comerciais. Então, eu não estou preocupado o que a pessoa vai ficar ali, sentir, pensar. Eu estou preocupada em vender o meu trabalho, em vender a minha ideia. Então, hoje se tem trazido preocupação sobre essa ideia do padrão, né, dentro da comunicação de massa, que traz, em muitos casos, o preconceito, como, por exemplo, a homofobia, o padrão de beleza, onde as mulheres que não estão dentro desse padrão começam a se sentir mal, né? Então, a indústria também já tem começado a ser bombardeada pelas críticas, né? Quando vai fazer um comercial de lingerie, só aparecem as mulheres magérrimas, né? Como se aquilo fosse produzido só para aquele tipo de pessoa, porque é massificado, né? O carro, a venda do comercial de cerveja, o comercial do futebol, tudo parece que é feito para um grupo que é todo mundo igual. É o preto, é o branco, é a mulher baixa, a mulher alta, a mulher gorda, a mulher magra. Então, esse tipo de veículo de comunicação, ele está preocupado apenas em vender para o maior número de pessoas, né? As mensagens, os produtos, os serviços, tudo está dentro desse caixa do bojo comercial, né? E aqui, voltando para a nossa tela, a gente vê que esses interesses comerciais, eles prevalecem sobre qualquer outra coisa, né? Então, até mesmo nossos hábitos alimentares, essa cultura de massa está presente. O fast food é um exemplo disso. Quando a gente vê as pessoas lá comendo aquele sanduíche que é feito com aquela carne, que é feita para durar 6 meses dentro da geladeira, 1 ano, vocês se perguntam, cara, por que eu estou comendo isso? Isso aqui é alimento bom para a nossa saúde? E não é só isso, é tantas outras coisas no universo da indústria alimentícia que a gente come e parece assim que está maravilhoso, mas não é, gente. A gente está comendo gordura saturada, a gente está comendo excesso de açúcar, excesso de sal e está tudo bem, porque a indústria está vendendo, né?
Está enricando e a gente está comendo besteira. Então, depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do fast food, tá? Então, gente, na sociedade capitalista, tudo vira mercadoria. Tudo, tudo. A música, a cultura, né? Tudo aquilo que era visto como algo tradicional de uma população pode virar mercadoria. Até os remédios, né? A cultura milenar de cura também vira mercadoria. A gente tem uma série numa plataforma, no streaming, que vende, tem um trabalho lá, tem um documentário chamado A Indústria da Cura. E ele problematiza exatamente isso, né? Como transformaram várias coisas que eram naturais, que não se cobrava nada, transformaram isso em coisas que vendem e ganham muito dinheiro, como óleos essenciais, por exemplo, né? A indústria do óleo essencial está ganhando rios e milhões, mas antigamente isso daí era feito em casa, ninguém cobrava nada. Às vezes a vizinha te dava um óleozinho para você passar ali num ferimento, uma coisa que ia sarar. Agora tudo é vendido, né, gente? Ninguém te dá mais nada. E a indústria cultural? A indústria cultural é um conjunto de veículos de comunicação, que eu já disse para vocês, rádio, TV, internet. Elas são controladas por uma classe pequena de gente muito rica, muito rica, que transforma o lazer em pagamento, né, das relações de trabalho. Então você está lá na sua casa no domingão à tarde assistindo televisão e enricando o dono da televisão, né? O dono da TV, porque você mesmo está ali, não consegue nem refletir direito. E prevalece então nessa relação a lógica da mercadoria, né? Da coisificação e da mecanização, que afasta qualquer possibilidade de reflexão crítica das coisas. Então, a indústria cultural, ela, segundo Adorno, né, aí a gente traz o outro teórico, Adorno e Horkheim, ela possui padrões, esses padrões se repetem na intenção de formar uma estética, ou seja, uma estética é uma percepção voltada para o consumismo. As pessoas, vê lá o batom da fulana de tal, todo mundo vai comprar. Agora é a roupa da cicrana, todo mundo vai comprar, porque todo mundo quer se parecer, todo mundo quer ser aceito, né, socialmente. Então as pessoas vão se acostumando a ouvir as músicas pop e nem prestam atenção nas letras, né, nos sentidos que elas trazem consigo. Na maioria das vezes está lá, música tem uma péssima letra, mas como está em inglês deve ser bonito, né? Não é assim que a gente faz? Nem sei o que ela está falando, mas deve ser bonito. E aí, essa indústria cultural, ela coloca a felicidade nas mãos do consumo, né? Então, assim, até hoje eu vejo muita gente falar, eu estou feliz porque eu fiz compras, né? Como se tudo fosse relacionado ao consumo e à mercadoria. Então, a gente não fica feliz por estar com uma pessoa que você gosta, com a sua família, andando numa grama. Não, consumo é a base da felicidade. A pessoa tem que ter um carro, tem que trocar de carro todo ano, tem que consumir, comer fora, né? A comida de casa não é tão gostosa quanto a comida que a gente come na rua. Nada disso é tão importante. Por quê? Porque a gente vive no universo capitalista. É isso mesmo. Então a gente sempre acha que o que a gente tem é pouco. Vocês já viram a questão assim, do vício das pessoas consumistas? Tem gente que não consegue parar de comprar. Tem gente que tem uma imensa dificuldade de controlar esses impulsos. Vira até uma doença mesmo, viu, gente? Então, assim, por quê? Porque a indústria quer isso, né? Quanto mais você compra, você consome, você troca de carro, você compra roupa nova, você frequenta certos lugares. Isso para eles é ótimo, que é o lucro entrando para eles, né? E muitas pessoas hoje no mundo estão endividadas. Você sabia que a maioria da população mundial, gente, hoje vive endividada? Exatamente porque a gente é levado a consumir. É o tempo todo sendo bombardeado no Instagram, no Facebook, por informações. Compre isso, compre aquilo. É um alimento assim, é uma roupa assada, olha essa bolsa, olha esse sapato, né? E a gente fica ali, tem que comprar, isso aqui deve ser bom, isso aqui é ótimo. E assim se transforma tudo em mercadoria. É isso mesmo, galera. Então tá, agora a gente já chegou ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouquinho a gente volta para a revisão e correção da atividade, tá bom, galerinha? Então aguardo vocês lá, até mais.